Achismos da Bola. Apresentado por Nicolas Felipetti, Luiz Cláudio Klafke, Gabriel Batista e Kleber Polanic. O seu programa de análise do futebol brasileiro e europeu com uma boa dose de humor. Fala galerinha, estamos ao vivo para mais um Achismos da Bola, o episódio agora 0010. E para começar esse episódio, vamos começar chamando a nossa equipe. Hoje a nossa equipe um pouquinho diferente, no final do programa falaremos um pouquinho mais sobre o que aconteceu. Mas para a gente começar, vamos chamar então ele, Luiz Cláudio Klafke. Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que tu tá escutando. Vamos lá para mais uma resenha diferenciada e um pouquinho diferente, mas vai ser bom. Fica com a gente, vai ser bom. Então, pra gente começar, hoje vamos falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro. Essa semana tivemos apenas uma rodada do campeonato. Tivemos também Copa do Brasil, tivemos seleção feminina. Mas então, pra gente começar pelo Campeonato Brasileiro, vamos falar dos jogos que a gente teve. A gente teve no início da rodada no sábado e a gente teve 1-0 do Vitória em cima do Cuiabá. O gol foi marcado pelo Wagner Leonardo. Eu não acompanhei muito esse jogo, mas o momento das duas equipes lá no final da tabela é bem complicado. O Vitória tá ali brigando pelo Z4, o Cuiabá é o 19º atualmente. Luiz, tu acompanhou um pouquinho mais esse jogo, tu chegou a ver sobre esse jogo, o que tu pode destacar para nós sobre isso? Esse jogo aí, aqui no Rio Grande do Sul a gente vai dizer que é uma briga de facão no escuro, né? Que eram os dois desesperados para ver quem se salvava, quem conseguia abrir uma vantagemzinha para talvez fugir do rebaixamento. E o Vitória saiu com o resultado. 1-0 foi, né? 1-0. Isso aí. Era o que precisava, né? Era o que precisava e o Cuiabá, será que é esse ano? É, a fase do Cuiabá, pelo jeito, tá ali bem complicada. Ganha dos grandes, perde pros pequenos. Mas, pra gente falar já de outro jogo, e agora de duas equipes que são SAF, movimentam bastante futebol brasileiro com contratações, prometem muitas coisas, mas a gente tá vendo que não vai pra frente. Que é Vasco e Red Bull Bragantino. O jogo no sábado também foi 2-2 no São Januário e ficou assim. Teve gols de John aos 5 minutos pelo Red Bull Bragantino. O Gabriel Souza, da base do Vasco, apenas 19 anos, marcou o segundo gol. O Adson, também do Vasco, fez o 2-1. E nos 89 minutos, já no apagar das luzes, o Elinho, que saiu do banco por conta do Red Bull Bragantino ter decisão no meio da semana pela Copa do Brasil, acabou marcando o gol do empate, ficando 2-2 esse Vasco. Luiz, tu poderia destacar alguma coisa para nós sobre essa partida? O Vasco e o Bragantino, olha, eu acho que eles estão no lugar que eles vão ficar, sabe? Sabe quando fica, vamos ficar trocando ponto agora aqui, vamos ficar nessa parte da tabela. Porque, cara, o Vasco acho que não cai, fez algumas boas contratações, tá com o time mais niveladinho esse ano, acho que o Vasco vai se equilibrar. Tem os probleminhas internos lá, mas vai se equilibrar. E o Red Bull Bragantino tá daquele jeito, né? Uma temporada ele vai brigar pela Libertadores, outra ele dá uma baixadinha, fica talvez na Sul-Americana, vai ficar nesse nível. Então, no momento, um tá em 10º e o outro em 11º. Eu acho que eles vão se manter por aí, talvez baixe um pouquinho, suba um pouquinho, mas acho que Vasco e Bragantino vai ser isso aí no campeonato. Acho que eles já acharam um lugarzinho na tabela deles. E o Vasco é muito aquele time do 8 ou 80, né? Assim como tá lá em cima, do nada perde de 3, aí ganha de 2, aí perde de novo. Nunca tem aquela sequência boa de resultados, é muito aquele alto e baixos da equipe. E é uma equipe que muitas vezes dessa temporada tá sendo salvo ou pelo Verratti ou pela molecada, né? Não é a primeira vez que um dos moleques faz gol num jogo. E o Vasco tá achando a gurizada, né? Porque o Vasco ele depende também disso e tá conseguindo achar alguém que resolva o jogo. O Verratti, então, cara, é um muito bom centroavante. E quando ele não consegue se sobressair, não consegue marcar um gol, aparece alguém para ajudar ali e dar um jeitinho. Mas é isso aí, o Vasco vai ficar trocando garrafa, como dizem, né? Vai ganhar de um, vai perder, vai fazer um jogo bom, um jogo ruim, vai ficar nesse nível aí, é meio da tabela. Eu acho que o Vasco não cai esse ano. Acho que o Vasco vai equilibrar. Pelo menos essa temporada eu acho que vai dar para dar uma alinhada. A torcida tá de bem com a vida, né? Tá com o Felipe Coutinho, tá agora com mais alguns jogadores novos. Então,
o ambiente do Vasco deve estar um pouquinho melhor do que vinha sendo nos últimos anos. Perto do que tava ali, a gente chegou até a comentar que teve protestos. Acho que depois que deu aqueles protestos, teve a saída do Ramon Dias, o Vasco conseguiu ainda dar uma subida na tabela, fugiu do Z4, que é ali que tava brigando novamente. Acho que agora pode se alinhar para talvez começar um novo rumo para a torcida do Vascão. Eu já falei em outros episódios que eu tenho uma certa empatia pelo Vasco. O torcedor vascaíno ele tem um lugar no céu garantido já, né? Então, vamos deixar o Vasco quieto um tempinho, vamos deixar ele se equilibrar, vamos ver se volta a ser o que já foi, né? Principalmente nos anos 90 era uma potência aqui no Brasil. E agora agora é o Vasco, né? Que a gente sabe como é. O Vascão tem uns altos e baixos da sua história. Então, pra gente continuar, vamos falar de duas equipes que provavelmente vivem dois momentos extremamente distintos no campeonato. O Atlético Goianiense jogou contra o Botafogo também no sábado e acabou tomando 4-1 jogando no Antônio Ascioli dentro de casa. O Botafogo saiu ganhando aos 21 minutos com Carlos Alberto, aos 41 o Campbell, craque costarriquense, jogou a Copa de 2014 aqui no Brasil, marcou gols, Novidade, hein? foi longe com a Costa Rica. Marcou na sua estreia, foi gol de pênalti, empatando em 1-1 o jogo. Aos 61 minutos, já na segunda etapa, o Igor Jesus do Botafogo fez o 2-1. Aos 81, Oscar Romero, também de pênalti, fez o 3-1. E aos 88, batendo mais um pênalti, o terceiro pênalti do jogo, o segundo para o Botafogo, fez o 4-1 e declarou assim a vitória do Botafogo. O que a gente pode destacar desse Atlético Goianiense e Botafogo? Eu, particularmente, acho que o Atlético Goianiense é a primeira equipe já de rebaixada, não tem mais chance pra equipe ali, não tem como se escapar mais. Eu vejo contigo nisso aí. Acho que o Atlético Goianiense é o primeiro que vai já. Eu acho que assinou já. E do jogo eu nem vou me estender muito, porque deu a lógica, né? Era o Botafogo. O Botafogo é um dos melhores times do campeonato, tá jogando bola. Apesar desse início de segundo turno aí, pareceu que ia dar uma pipocada de novo, né? Deu umas trupicadas, mas ali contra o Atlético Goianiense fez a dele, goleou, fez o que tinha que fazer, goleou o Atlético. Mas o detalhe dessa partida foi depois do jogo, que o presidente estava virado numa metralhadora giratória. Ele largou para cima do técnico, ele falou mal do. Sobrou Ele cobrou o cara críticas, que fez o gol, cara. O cara, sobrou críticas até pro cara que estreou. o cara começou agora no Atlético Goianiense, chegou há pouco. O presidente vai lá e disse que o cara não tem físico para jogar, que o cara no máximo joga 2 toques ou alguma coisa parecida. Não lembro o termo que ele usou, mas é tipo isso. O cara meteu um gol. O cara fez o único gol do time, foi ele que fez, e o cara já tomou uma mijada de largada. Aí o bom que ele bateu em todo mundo, aí ele disse: Não, mas eu gosto muito do técnico, não sei o que é o Mancini, né? Não, eu gosto muito do técnico, mas veja bem, não sei o que. Cara, o Atlético tá. E o presidente sem paciência já. Ele decretou já. Acho que foi. Atlético Goianiense é o primeiro que vai cair. Ele só vai. Talvez ele vai tentar roubar uns pontinhos de alguém para atrapalhar, né? O Inter, olha, o Inter vai entregar para o Atlético, eu tô vendo. Mas tirando o Inter, eu acho que os outros aí vão ter uma vida mais tranquila com o Atlético. Eu acho que o Atlético ali, as críticas pro Mancini começaram a pegar, a gente sabe que o Mancini gosta de um rebaixamento também, né, não vai ser o primeiro dele. Eu lembro muito bem, inclusive, de um desses rebaixamentos, é uma coisa complicada ali. Vou aproveitar. O que tu tem a dizer sobre o Mancini? O que tu acha do Mancini? Conta pra mim. O que tu acha do Mancini? Abre teu coração. Aproveita. Tem que ser sincero. Lógico, esse podcast apoia a sinceridade e a violência. Tudo Então, as emoções naturais. Sem então a frescura. primeira coisa que eu aplicaria pra falar do Mancini seria a violência. A segunda é a sinceridade. Pra mim, o Mancini não deveria mais nem estar treinando no futebol brasileiro. O cara é simplesmente o rei do rebaixamento. Isso, o cara ganhou É até título no Grêmio como jogador e tu corneteando o cara aí, mas o que Não, é mas isso? jogador e treinador não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi demitido 2 vezes do Grêmio invicto, sem perder em É, gauchão. Como assim? é Era, acho que que os nem dois o, foi gauchão, né? é que nem o tal do Roger Machado. Eu gosto muito do Roger jogador. O Roger treinador, pra mim, a carreira dele, eu espero que vá de mal a pior daqui pra frente. Nada, o rogerismo tá sendo implantado. Espera, o rogerismo tá Inclusive, chegando. inclusive, eu quero falar um pouquinho mais do rogerismo ali na frente contigo.
Não, Mas deixa pra quieto. gente. Acho que não precisa hoje. Vamos falar mais pra frente. Hoje não precisa. Deixa. Hoje Não, não vamos precisa. falar disso hoje. Eu acho que tá interessante já o trabalho dele. Mas antes pra gente continuar falando de Brasileirão, nesse mesmo jogo do Atlético Goianiense e Botafogo, a gente ainda teve duas expulsões, do Janderson, do Atlético Goianiense, e do Tietchan, aos 93 minutos. Eu não cheguei a ver o porquê que isso aconteceu. Tu chegou a ver o lance da expulsão, Luiz? Janderson, um detalhe. Janderson é aquele que era do Grêmio? Ou é outro? Eu, eu acredito que seja o que era do Grêmio, mas não tenho É certeza. craque. Ah, foi injusto. Se é esse, foi injusto. Injustíssimo. Claro, tinha que continuar o jogo. Eu nem sei. Eu não vi os lances. Eu não vi esses dois lances. Pra falar bem a verdade, eu não vi. Mas como é o Janderson, nossa, injusto. Muito injusto. Eu não sei se não foi briga dos dois, porque foi no mesmo minuto. Ah, provavelmente foi então. Ah, é E que, cara, detalhe, né? Atlético Goianiense, Atlético Goianiense. Ninguém briga com o Tietchan, né? É o jogador mais gaúcho do futebol brasileiro. Depois dessa, vamos seguir. Vamos pro próximo jogo, vamos. Então, pra gente seguir, pra não continuar falando o que a gente acabou de falar, vamos falar de Criciúma e Atlético Mineiro. Criciúma, que vai fazendo um ótimo trabalho jogando dentro dos seus domínios. Venceu agora o Atlético Mineiro aos 58, já na segunda etapa ali. O Igor Meritão do Criciúma fez o gol que abriu o placar aos 65. Angel fez o segundo gol e aos 96 o Atlético Mineiro ainda conseguiu descontar com o gol do Cadu. O que a gente pode destacar aí dessa campanha do Atlético Mineiro? Que não é aquela grande campanha que se esperava de uma equipe que faz bastante contratações nessa temporada. Ao contrário do que a gente tava falando, que eu tava falando, na verdade, que o Bragantino e o Vasco a gente acha que já sabe o que vai acontecer no campeonato. Atlético Mineiro e Criciúma, eu não faço ideia do que vai acontecer. Porque o Criciúma, se a gente for parar para pensar assim friamente, acha que vai brigar para fugir do rebaixamento, né? O time tá voltando. Santa Catarina, o futebol catarinense não vem vindo tão bem nos últimos anos. E o Criciúma, ele tá desempenhando bem alguns jogos. Aí a gente pensa, não, agora ele vai embalar, vai sair de perto do Z4, vai subir. Ele perde para um jogo fácil, empata muito jogo, que ele até perder, eu acho que não perde tanto, mas ele empata bastante. E, cara, ele vai lá daí ganha do Atlético. Daí o que o cara vai dizer? O Atlético ali tem um time bem melhor, mas o Atlético também tá na mesma situação. A gente acha que vai brigar lá em cima, mas ele não sai ali do meio da tabela. Então, cara, esse jogo foi bem confuso para mim. Eu até fiquei surpreendido com a vitória do Criciúma, apesar de que o Criciúma é muito forte jogando lá no Heriberto Rios. O Criciúma tem uma campanha até, vou destacar, parecida com a do teu time, Luiz. É uma equipe ali que gosta muito de manter tudo igualzinho. Tem 6 Parelha. vitórias, tem 6 empates, tem 7 derrotas, tem 28 gols marcados, 29 sofridos. É tudo para manter parelho uma campanha de meio de tabela. Tá fazendo, né? É aquela campanhazinha de que não vai incomodar ninguém, né? Não quer se incomodar e não quer incomodar ninguém. Fica. Distribui uns É para empates. dizer, eu sou café com leite no campeonato. Eu quero participar. Tô participando. Eu quero participar. É isso. Me deixem eu aqui. Eu só E quero ficar na deixe, Série A. Me deixa aqui. me deixa eu aqui que eu não incomodo vocês não me incomodam e a gente assim vai continuando. Mas agora falar que é um sentimento meu. Não sei o que tu acha do Criciúma. Mas eu acho o Criciúma um time muito maneiro. Eu gosto do Criciúma na Série A. Porque a torcida é fanática, né? Pra Cara, gente que é do Rio Grande do Sul, a torcida é bem parecida com, claro, proporções menores, né, mas é bem parecido com o Inter e Grêmio, assim, eles são apaixonados pelo time, lotam um estádiozinho. O Rio Grande do Sul não lota tanto, né, só quando é mais jogo importante. Mas tem os torcedores fiéis aqui. Se o Beira-Rio e a Arena fossem menorzinhos, iam ser caldeirões, tipo o Beira-Rio, assim, lotadinho, bastante torcida, loucurado. Eu gosto do Criciúma, acho que o Criciúma tinha que ficar na primeira divisão. até quando tu perguntou o que eu acho do Criciúma, eu ia falar exatamente disso, eu ia falar da torcida. Cara, é uma torcida que me agrada muito, os caras estão sempre ali, sempre apoiando. Criciúma nunca brigou por algo tão expressivo, tem ali uma Copa do Brasil perdida no meio das suas conquistas, mas é uma equipe que a torcida sempre teve junto, sempre apoiou. Antes, na década passada, quando o Criciúma tava bastante percorrendo ali pela Série A e a torcida ia junto, e agora de novo, né? E vamos falar a verdade, né? O Criciúma tem um uniforme legal, as cores são legal. É o maior time de Santa Catarina, né? O E o Avaí, o mascote deles Figueirense é gente boa, também. né? O mascote é legal. O Criciúma tem que ficar na Série A.
Isso é meu E, critério. Meu e critério. detalhe, Uniforme legal, detalhe, torcida maneira, mascote, é isso aí. Sério. detalhe que pra nós é sensacional. É uma viagem curtinha, não é muito longa. Nossa, top, top. Criciúma tem meu coração. Não, nunca fui pra lá, mas eu gosto. Gosto muito. Me convidem Ma- pra conhecer Criciúma. Mas pra gente falar ali um pouquinho mais do Atlético Mineiro. Luiz, que tu acha dessa equipe? Tu acha que o Atlético Mineiro podia desempenhar um futebol melhor pra estar brigando pelo título? Tu acha que onde a equipe tá é o lugar correto? Ou o Atlético Mineiro vai fazendo um péssimo campeonato? Cara, eu acho que acho que tá abaixo. Eu esperava o Atlético Mineiro brigando lá em cima. Porque, cara, um time que tem o Hulk, sei lá, o Hulk deve estar com uns 38 anos, eu não sei certo aqui, mas eu imagino que sejam uns 38 anos. E ele joga muito ainda. O futebol brasileiro ele joga muito. E ele tá salvando o Atlético muitas vezes. E, tipo, tem outros nomes bem interessantes. Tem o Scarpa. Todo time no Brasil quer ter o Scarpa. Tem o Paulinho. Cara, é um bom time. Mas vem sofrendo com desfalques e tudo mais tal, mas eu acho que tá abaixo. Eu esperava o Atlético, no mínimo, brigando pelo G6. Coisa que o Cruzeiro tá fazendo, que ninguém espera isso, o Cruzeiro tá fazendo e o Atlético não. Cara, eu colocaria o Atlético até um pouco acima. Eu achei que poderia ter uma campanha ali. Se me perguntassem no início do campeonato, eu falaria que o Atlético Mineiro brigaria ali com o Botafogo, com o Flamengo, com o Palmeiras pra ver quem seria o campeão. É uma equipe que tem uma boa defesa, tem o Arana ali atrás, tem o Everson, que agora tá machucado. Até esse é um detalhe que, cara, não sei o que que tu acha, se tu já repara, olha bastante os jogos do Atlético Mineiro. Eu acho esse goleirinho do Atlético Mineiro muito fraco, esse reserva do Everson. O cara toma uns gols ali que é inacreditável. É que o Everson também é diferente. Ele é um. Não, é. Ele é um, ele é um goleiro diferente, né? Tem vários goleiros que se destacam, né? Ele era do Ceará, se eu não me engano, né? Tu lembra qual time que ele jogava antes? Não Isso aí, lembro ele certo agora. foi pro Era do Ceará, Ceará. depois foi pro Santos e aí foi pro Galo. Pois é. Normalmente, quando tipo, um goleiro se destaca nesses, tipo, como no Ceará, um time do Nordeste, coisa assim, quando ele chega num clube, vamos dizer, ditos como os principais, às vezes ele sofre, não fica muito tempo e tal. Só que ele é muito consistente, né? Faz muito tempo que ele tá num nível bom. Eu acho ele muito bom goleiro. E querendo ou não, saindo ele, baixa muito o nível. Então, o Atlético. Cara, e só um detalhe, que eu falei brigando pelo G6, pra mim não é nem brigando pelo G6, é G6 garantido, tá ligado? G6 certo, no mínimo G6. Que brigando pelo G6 até ele tá, de certa forma, né? Tá um pouquinho atrás, mas, né, dá pra chegar. Mas eu acho que o Atlético tem time pra, no mínimo, ter o G6 garantido. É aquela equipe ali que tu espera sempre algo forte no campeonato. É uma equipe, hoje, se tu olhar os principais investidores do campeonato brasileiro, é Flamengo, Palmeiras e logo atrás é o Atlético Mineiro, não tem outro. Até o Botafogo, que é SAF, tá lá em cima, não tem o mesmo investimento do Atlético Mineiro no campeonato. Então, pra gente seguir, vamos falar ali do próximo jogo. Esse também foi no sábado à noite. Foi o jogo que fechou os jogos de sábado. Foi São Paulo 1, Flamengo 0. O São Paulo, que todo ano é sempre uma pedra no sapato do Flamengo, foi novamente. Dessa vez quem marcou o gol do São Paulo foi o Cagliari. E queria que E tu dele, né? destacasse. Ele já fez na Copa do Brasil, fez agora de novo. O cara é O um vice de Flamengo marcar odeia gols. o Caleri, eu acho. Eu acho que eles devem. Nossa, o filme de terror deles é ver o Caleri no escuro, assim, aparecendo atrás de Só uma tem árvore. Só tem um cara que eles odeiam mais que o Cagliari. Quem? Conte. Acabou de chegar no Galo, inclusive. Oxe, quem chegou? O menino Deivinho. Ah, meu Deus do céu, esqueci desse detalhe. Bah, Esse é o, esse aí, tá, verdade. É, esse se é o aparecer maior Deivinho monstro. e Caleri, nossa, três semanas sem dormir. Mas o que ficou desse jogo, na verdade, é uma realidade, já que todo mundo já sabe, né? Até se tu abrir o teu dicionário Aurélio aí, que tem num canto da casa, e tu procurar por paternidade, a definição da palavra vai ter lá, relação de parentesco entre São Paulo e Flamengo. Porque não é possível. O São Paulo pode estar jogando mal, o São Paulo pode estar jogando bem, o São Paulo pode estar com reserva, com qualquer time, o São Paulo vai ganhar do Flamengo. Não interessa. O Flamengo pode ter o, sei lá, o Jorge Jesus de novo na Casa Mata. O São Paulo vai ganhar do Flamengo. Não tem, o Flamengo não tem chance com o São Paulo. Não sei dizer o que é,
Mas é a definição de paternidade no dicionário já tá sendo avaliada, já tá sendo ajustada para ser isso. Esse negócio de paternidade tem muito time ali que entra, inclusive o Flamengo pode ser pai de alguém ali, porque é O uma... Flamengo é pai do pessoal aí também. O E Flamengo gosta de aterrorizar alguns timezinhos aí. tem um outro time Não, rubro-negro que jogou essa rodada aí contra um time tricolor também que é filho. É impressionante. É é... impressionante como é filho também. Meu Deus do céu. Então, falando em filho, vamos seguir o nosso conteúdo falando já desse jogo, talvez. A gente teve Atlético Paranaense e Grêmio no Nossa, domingo, às 4 horas é. da tarde. E o Grêmio ganhou com gol do Gustavo Martins e Miguel Monsalve na sua estreia pelo Tricolor. Já Me salve marcando, tá funcionando. Me salve chegou chegando, então. chegou o homem, inclusive uma senhora falha do goleiro Léo Link. Não sei se chegou a ver esse jogo, Luiz. Eu vi. Eu vi. Eu não sei o que que eu posso dizer sobre o goleiro do Atlético. Cara, não tem explicação o que que ele foi fazer. Primeiro que o primeiro gol já é uma coisa bizarra, que ele espalma tipo, eles ficaram trocando, né? Faz o gol. Ele disse, não quero. Faz o gol. Daí, Pare- tá, vou fazer. Ele fez o gol de cabeça. Parecia uma Aí, coisa. No mesmo horário acontecia o jogo da seleção brasileira feminina de vôlei. Eu acho que ele é, deve ter olhado muitas Olimpíadas e tava ele tentando fazer pensou um que era. passezinho ali com... Ele achou que era, porque não é possível. Tá. E isso foi, eu não lembro a minutagem, mas foi bem no início, né? Foi antes, foi bem 10 minutos, Foi talvez? Menos ainda. o gol. É, primeiro. Os gols foram aos 18 e aos 21. 18 e 21, então. Tá, tu toma um gol aos 18, tu pensa, não, o time vai, né? Tô jogando em casa, campo sintético, tranquilidade. O Atlético em casa ele sempre vai bem, menos contra o Grêmio. Aí o goleiro me faz aquela pataquada. Aí não tem o que fazer. O, o goleiro, cara, dá uma bica, chuta pra longe. Eu não sei o que ele tentou fazer. Eu não sei ainda o que ele tentou fazer. E depois ele aceitou mais um. Não sei se ele aceitou também, mas foi um baita golaço do Grêmio que foi anulado por falta, né? O Missalve, esse deu uma cotovelada, né, no zagueiro e acertou É isso aí. uma bomba na. Cara, golaço. Mas, pelo menos, né, marcaram falta pra não ficar tão feio pro Atlético por tomar 3-0 pro time do Grêmio reserva em casa, aí é complicado. Ali o lance que ele... Cara, ele viu claramente o Monsalve chegando pra marcar ele, pra roubar a bola, e ele ficou simplesmente olhando, não sabia se tocava pra esquerda, pra direita, se tentava driblar, e no final ele acabou não fazendo nada, né? Ele tocou em cima do Monsalve, que só precisou ajeitar o pé pra bola entrar. Ele fez algo que. A única coisa que ele não podia fazer, ele fez. Mais ou menos foi isso. Mas e o teu coraçãozinho tricolor? O que tu achou desse jogo aí, Nicolas? Fala pra mim. Cara, eu Lembrando que eu te confesso que eu disse, tava... vocês não falam porque vocês são canalhas. Esse pessoal do podcast é tudo canalha. Eu falei que a merda do Grêmio ia ganhar 2 jogos, ia pegar confiança e ia alinhar. Ganhou 3 já. Eu falei. As pessoas não me escutam. As pessoas não me escutam. É inacreditável isso. Agora o Botafogo tem que começar a abrir o olho, porque a gente veio, a gente decolou e agora só vai. Calma, tá. Calma. Não vamos se iludir tanto também. Calma. Mas, Vocês não vão mas decolar agora... tanto assim. Calma. Mas agora é sem clubismo. Cara, eu acho que o Grêmio cair não cai, mas vai brigar ali pelo 18º, 12º. Acho que não vai tão longe, porque tem muita competição, né? O Grêmio tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Brasileirão. Inclusive hoje jogou com as reservas, não tem muito o que fazer, precisa começar a poupar, porque é jogo quarta, domingo, não tem aquela pausa pra conseguir descansar o time. E enquanto Mas não voltar... eu acho que o pessoal tá querendo arrumar essa folga, né? Porque era pro Grêmio ter um assunto aqui aleatório no meio que eu vou largar, mas o Grêmio era pra ter garantido a vaga na Copa do Brasil no meio da semana e deixou escapar, hein? Eu acho que eles estão querendo arrumar essa folguinha aí no calendário. O Grêmio poderia ter jogado mais contra o Corinthians lá. Acabou tirando o pé no segundo tempo depois da expulsão. Parecia que quem tava com a menos era o Grêmio. Mas, Não, vamos falar a verdade, o Grêmio. Não, deixa pra depois. Vamos falar depois da Copa do Brasil. Vamos seguir no brasileiro, não vamos misturar as coisas. mas falando ainda de Brasileirão, a gente teve também às 4 horas da tarde
Fluminense e Bahia. E o Bahia Fluminense ganhou com gol do Cauã Elias aos 45 minutos da primeira etapa, com cruzamento do Samuel Xavier. E ali é uma coisa que começa a se tornar um negócio complicado pro Bahia. O Bahia vai chegando na sua... O Bahia vai chegando no seu 6º jogo sem vitória. São 5 partidas no Brasileirão sem vencer. E a equipe já caiu para 7º colocado no campeonato. Já o Fluminense, desde que o Thiago Silva chegou, é outro time, né? Ainda não tomou nenhum gol nos 4 jogos que o Thiago Silva jogou. Ah, o Bahia era aquela vaca no poste, né? Todo mundo não sabia como tava lá e sabia que ia sair dela. Não, o Bahia não tem time para brigar pelo título brasileiro. E é o que a gente tá vendo é que não ganha mais de ninguém, né? O Bahia tá numa sequência, tá tipo o Inter, assim. Meu Deus do céu. Tá nessa vibe. Só o Inter não ganhou do Bahia, mas tudo bem. Já o Fluminense, cara, a gente já vinha falando isso, né? Que o Fluminense com o Thiago Silva ia ter uma virada. Só que eu nem digo que é só o Thiago Silva, eu acho que muito vem do retorno do Arias também. Porque o Arias, ele faz muita diferença no Fluminense. E ele na seleção terminou com o funcionamento do Fluminense no Brasileirão, né? Agora com a volta dele, ele tá metendo gol. Ele quase fez gol hoje, teve uma chance, mas não conseguiu fazer. E então, Thiago Silva e o Arias, tem jogadores jovens, estão jogando bem também. E o Mano Menezes, eu já tinha alertado o pessoal. O Mano Menezes, ele sabe jogar nessa zona da tabela. Ele tem a manha. Ele tem a manha pra sair dali. Eu colocaria mais um nessa lista aí dos reforços do Fluminense que chegaram e tá salvando a equipe. Essa nova contratação do Fluminense, o Serna ali, cara, que jogador o Fluminense achou. Mais uma baita contratação feita de estrangeiro. O Fluminense vai acertando nos estrangeiros que traz. Eu não sei dizer o que o Fluminense tem, mas tem vários estrangeiros que chegam no Fluminense, muitas vezes a gente não ouviu falar, não sabe de onde saiu, e eles chegam e jogam. É impressionante isso. No Fluminense funciona. E agora eu acho que o Fluminense vai sair da zona de rebaixamento, vai alinhar. Não vai fazer grandes coisas no campeonato, vai ficar no meio da tabela, eu acho. Mas não vai ficar brigando pelo rebaixamento. Acho que o Fluminense tem um time bom. É o atual campeão da Libertadores, né? Então acho que o Fluminense vai ficar no meio da tabela. Talvez foque na Libertadores, eu acho, né? Porque é a competição que talvez ele vai ter chance de ganhar. Então acho que vai ser isso aí pro Fluminense. Eu acho que o Fluminense tem tudo pra se recuperar no campeonato ali. Não vai chegar lá em cima, porque infelizmente acabou ficando tarde. A chegada do Thiago Silva, se tivesse sido no início do ano, poderia brigar lá em cima. Mas acabou ficando tarde, se complicou bastante no campeonato até a chegada e agora tá conseguindo recuperar seu futebolzinho. Já o Bahia, o Luiz falou que não acreditava muito no Bahia lá em cima. Eu já tenho uma opinião diferente. Por ser Grupo City, por ter começado daquele jeito, eu achava que o Bahia poderia brigar, não pelo título, mas ali pelo G4 eu achei que o Bahia tinha uma vaga garantida. Eu acho que nas próximas temporadas sim, mas agora ainda não. O time do Bahia é muito fraco. Eles contrataram alguns jogadores bons. Eu gosto muito do G. Lucas que eles contrataram, é muito bom jogador. O Everton Ribeiro, então, nem se fala, joga muita bola, mas também tem uma certa idade já também. Mas para brigar lá em cima, o Bahia tá atrás ainda, não convence. O Rogério Ceni eu não sei se, não digo que ele tá mal, né? Mas eu acho que ele não conseguiu acertar nesse time do Bahia. O time do Bahia às vezes começa bem, depois acaba deixando cair o nível. Então, o Bahia eu acho que vai ser isso aí, é meio de tabela. Nessa temporada vai ser isso. Para os próximos anos talvez melhore, né? O Grupo City botando uma grana a mais, talvez, estabilizando o time, acho que vai ter. Nos próximos anos pode incomodar, mas esse ano ainda vai ser isso aí. E o Bahia acabou também sofrendo muito com a questão de lesões, né? Ali o Biel se machucou, o Estupinhão acabou saindo da equipe. Então, pra gente continuar, vamos falar do outro jogo que também foi às 4 horas da tarde, Corinthians e Juventude. O Juventude conseguiu um empatezinho heróico contra o Corinthians, praticamente, na Neoquímica Arena. O jogo ficou 1-1. Juventude saiu ganhando aos 4 minutos, pra mim, num gol bem polêmico do Alan Ruschel. E aos 48, na segunda etapa, o Pedro Henrique do Corinthians fez o 1-1. O Corinthians ainda pressionou, apertou, tentou tudo que pôde mais um pouco, mas o Juventude, com 2 a menos, já que teve o Gabriel Vasconcelos expulso ainda no finalzinho do primeiro tempo e o Alan Ruschel expulso aos 57,
conseguiu segurar o resultado até o final e trazer um pontinho para Caxias. Esse jogo aí tem bastante reclamação por parte do Corinthians. O primeiro gol do Juventude foi logo cedo, né, com 4 minutos. E, cara, assim, é um lance muito ajustado, é um lance de impedimento que tem que levar em consideração a linha da bola também, então é bem complicado. E o ângulo da câmera normal, né, da transmissão não é favorável. Eu revi depois o lance na câmera que ele tem um pouco mais lateral, né, que fica um pouco melhor de ver. Cara, é muito ajustado. Se realmente, como os corintianos estão reclamando, não estava impedido, é muito pouca coisa. Eu acho que estava impedido. Mas se for, é pouca coisa mesmo. Então, vamos ter que ver como vai se pronunciar aí a CBF nos próximos dias, mas é um lance bem polêmico. E o Juventude é aquele time chato, né, cara? Ele parece que todo mundo pensa, não, vai jogar com o Juventude, vão ganhar. O Juventude vai lá, ele arranca o empate, ele ganha o jogo, ele complica, aí vem jogar na Serra, é uma serração desgraçada, que não se enxerga o campo. Então o Juventude é um time chato de jogar, um time chato, e eu entendo bem disso, que tá complicado. Mas o Juventude vai fazendo os pontinhos deles. Acho que eu acho que o Juventude não vai cair esse ano. Acho que vai conseguir se segurar. Mas tá uma pontuação é complicada também do Juventude. Tem jogos a menos, mas vai brigar. Eu acho que não chega a cair, mas vai ficar ali na portinha, na beira. Eu acho que o Juventude também não chega a cair nessa temporada, e eu tô com os corintianos. Eu acho que, por menor que seja impedimento, eu acho que o Alan Ruschel tava um pouquinho na frente. Eu teria anulado o gol do Juventude. E as expulsões não tem o que falar. O Gabriel Vasconcelos tentou sair jogando, fez uma pataquada ali, acabou tendo que fazer a falta. Se inspirou no goleiro Sim, do Atlético. Ele tava olhando o intervalo, eu acho. Não sei, mas se conversaram, porque, cara, foi bem parecido o lance. Daí não E tinha o o que fazer, Alan, né? e o Alan Ruschel no segundo lance, no segunda expulsão também não tinha muito o que fazer, porque era um contra-ataque do Corinthians, o Fagner com a bola já tinha deixado ele pra trás, precisou fazer a falta, senão ia sair cara a cara no contra-ataque. A gente pode analisar o mérito que ele não precisava ter feito a falta. Podia ter deixado, porque tinha jogadores do Juventude para defender ainda. Talvez poderia ter deixado. Mas também, quando vê ele deixa, o cara entra na área, acontece alguma coisa, sai um gol. Então, matou o lance no meio de campo, já tinha cartão, não tinha muito o que fazer também. Se segurou do jeito que deu, então o resultado foi positivo. O Juventude, esse empatezinho aí foi bom. Apesar do Corinthians estar numa draga, né? Que o Corinthians voltou para a zona de rebaixamento. A fase do Corinthians não é fácil, mas eu acho que não cai também. Eu acho que o Corinthians ainda se salva. O Corinthians, olha, não sei se é uma mistura de torcida com desejo, não sei, mas vamos ver. Deixa o Corinthians ali, Não. deixa o Corinthians ali, deixa ele. A minha torcida é um negócio que, se pudesse rebaixar o Inter e o Corinthians juntos, já tava os dois na Série B. Que isso, cara, que isso. Falei mal do Grêmio hoje, pra que essa violência, essa truculência toda aí, cara? Mas não é o problema tu, Luiz, o problema é o Inter. É Não, mas trauma de infância isso. É que a tua infância foi complicada mesmo. Eu imagino que a tua infância A foi minha bem infância complicada. não foi fácil vendo o Inter. Nossa, o que a minha teve de infância maravilhosa, a tua teve de desgraçado. Mas o Inter tá pagando esse preço agora, né? Estamos quase virando um clube de piscina aí, se continuar desse jeito aqui, mas tá tudo bem. Tá feia a coisa. Mas vai. Vamos pro próximo, vai pro próximo. Acho que vai ser até o jogo do Inter o próximo. É exatamente isso. Pra gente continuar, vamos falar de Internacional 1, Palmeiras também 1. O Inter saiu ganhando aos 31 minutos com o Bruno Henrique marcando um golaço. Tá? Golaço. Aquele Uma golaço de manual. Uma paulada do meio da rua após o Bustos dentro da área, rolou a bola pra entrada da área e o Bruno Henrique achou um gol. E eu tinha, mesmo antes do jogo, eu tinha pensado, provavelmente o Bruno Henrique ou o Wesley vai fazer gol, porque eram os dois jogadores ali que são ex-Palmeiras, então tinha que ter a lei do ex. A gente até chegou a comentar aqui no off, né, que ia ter lei do ex. Tu achava que ia ser o Maurício ia fazer um gol, até eu pensei, eu tava pensando que ele tinha que fazer 2 gols, porque o Maurício ia fazer um. Mas acabou não fazendo. Mas o BH daí fez a lei que nunca falha no Brasil. A única que nunca falha no Brasil funcionou. E que golaço. Bruno Henrique, parabéns. E aos 88, o Rony acabou empatando pro Palmeiras, ele que tá sendo muito criticado pelos torcedores palmeirenses, saiu do banco e fez 1-1 ali, já no apagar das luzes, no momento que o Inter já não mostrava tanta força, já parecia estar bem cansado, acabou tomando gol de empate. Mas, Luiz, eu não sei pra ti,
Mas pra mim, olhando esses jogos do Inter, principalmente de hoje, porque eu tinha olhado contra o Rosário, achei um jogo bem fraco do Inter, mas olhando de hoje, cara, o Inter parece que tá melhorando bastante, tá? Mas tem um problema, tá desperdiçando muitas chances. É que assim, tem que ver o que a gente vai analisar do Inter. Se analisar o resultado, foi péssimo. Porque o Inter jogou mais que o Palmeiras. O Inter merecia ter ganhado, mas sempre tem um mas pro Inter. O Inter não. O Inter, eu acho que tem alguma regra que eles estipularam lá. Eles estipularam uma regra que só pode fazer um gol por jogo. No máximo um gol. 2 não pode. Porque o Inter perdeu umas 3, 4 chances que não dá para perder. Até o Valência saiu vaiado do jogo hoje, foi complicado. Mas o Inter merecia ter ganhado o Palmeiras. Que o Palmeiras, cara, não jogou tudo isso. As chances do Palmeiras não foram tão claras, assim, teve uma chance de bate-rebate, criou alguma coisa e tal, tudo bem. Daí teve gols anulados, né? O Palmeiras teve 2 gols bem anulados. E inclusive o que foi gol do Palmeiras mesmo tinha sido anulado em campo. Daí o VAR viu que não dava impedido e validou o gol. Mas eu acho que o Inter merecia ter ganhado. O Inter tá melhorando nos últimos jogos. Eu tô gostando do time, tá jogando bem. Contra o Bahia merecia ter ganhado também, fez um ótimo segundo tempo. E hoje tinha jogado melhor que o Palmeiras, merecia ganhar também. Mas não ganha. Aí que é o problema. O Inter tá há 11 jogos sem ganhar. Esse que é o detalhe que complica. Então, aí fica puxado. Claro, não é só no Brasileiro, tem jogos de outras competições junto. Mas são 11 jogos sem ganhar e a pressão vai pegando, né? Apesar de ter 5 jogos a menos, tu ficar na beira da zona de rebaixamento ali é desesperador. E pro Inter, que tem um psicológico meio abalado, o torcedor colorado já tá meio abalado de tanto quase, de tanto vice, de tanto problema nos últimos anos. O time tá em 16º, como ele tá nesse momento, é bem preocupante, mesmo tendo jogos a menos. Apesar de que, se o Inter ganhar um jogo e empatar outro, o Inter já vai passar o Vitória, passa o Grêmio, talvez passe o Juventude ali, questão de Juventude também passa com a vitória. Então é complicado, mas vamos ver o que vai ser. Mas eu tô gostando do trabalho do Roger por enquanto. Ele não tem. Claro, tem uma parcela de culpa, não tá ganhando, mas o time tá jogando melhor. Tá melhor que como tava com o Kudê nos últimos tempos. Eu acho que o Inter tem tudo ali pra dar uma evoluída bem boa. Tem ali bons nomes, o Bernabé entrou muito bem pela lateral esquerda, o Gabriel Carvalho é um cara, que jogador sensacional. Tem 16 anos, esse aí promete. Esse é bom jogador. E o Bernabé, cara, eu não sei. Ele fez alguma coisa pro Kudê, ele talvez, sei lá, deu uma pisada de cravo nos pés do Kudê, ele derrubou um prato no almoço do Kudê, alguma coisa ele fez, porque não é possível que ele era reserva do René. Não é possível, ele entra e joga bem, cara, ele tá jogando bem todo jogo, ele tem vontade, ele quer tá ali, ele quer tá jogando. E ele era reserva, ele não jogava, ele não entrava, tinha uma partida com o Kudê no Inter. É difícil, daí nessa hora fica difícil. O René entregou umas 3, 4 classificações e tá jogando sempre. Daí o Bernabé teve uma chance contra um time horrível e nunca mais jogou, e agora tá jogando e tá indo bem. Então, às vezes é complicado. E pra gente... E só uma fala, só pra gente terminar desse jogo. Pra quem não tava envolvido emocionalmente, foi um baita jogo. Foi um baita jogo de futebol. Teve chance pros dois lados, foi um bom jogo. O Everton atacou muito, fez muitas defesas. O Rocher fez boas defesas também. Foi um jogo bem legal. O segundo tempo que eu olhei, cara, foi um jogo ali que, pra quem, que nem tu falou, pra quem não teve sentimento envolvido, baita jogo, bom futebol, o Palmeiras tentando, o Inter indo lá e tentando, mas parece que o Inter depois dos 35 minutos morreu, aí até na transmissão o narrador falou, parece que o Inter sentiu o jogo por conta das enchentes, que ficou muito tempo ali parado sem treinar, ainda não conseguiu recuperar a forma física. Eu acho que isso com o Inter, até com o Grêmio, acontece muito. Mas aí não tem o que fazer, né? Agora não tem mais o que fazer, vai ter que dar jeito, vai ter que... Se não aguenta correr, vai ter que trancar a casinha, que nem daqui a pouco a gente vai falar das mulheres nas Olimpíadas. Se tranca ali no fundo e faz o que tem que fazer, mata tempo. Só que o Inter não consegue fazer isso. Pensa, as mulheres ficaram cerca de 20 minutos ontem segurando o placar. O Inter não consegue fazer isso. O Inter entrega a bola, né? 20 não, né? 20 a gente teve só de acréscimo, calma aí. Só de acréscimo teve quase 20.
Mas o Inter, se acontece com o Inter toma 3-1 no jogo. O Inter toma 3 gols, porque os caras não conseguem segurar. Mas vamos ver o que vai ser. Mas, só voltando ao que a gente tá falando, tranquilamente acho que foi o melhor jogo da rodada esse Inter e Palmeiras. Provavelmente deve ter sido o jogo mais legal assim de se ver, trocação, acho que foi. Talvez não seja o melhor, mas brigou entre os melhores. Foi bem legal de ver o jogo. Cara, e não sei tua opinião sobre o Palmeiras, mas, me incomoda muito ver esse Palmeiras jogando. Eu gosto muito do Abel Ferreira, mas me incomoda muito o estilo de jogo desse Palmeiras. Cara, tem futebol pra desempenhar muito mais e parece que, não sei se é a questão de formação tática, se é questão de jogadores, se é questão de peças que deveria mudar alguma coisa, mas parece que o Palmeiras tem futebol para ser o top dos top, bater de frente facilmente com o Flamengo. E até essa semana a gente viu que não foi isso que aconteceu, já não foi contra o Botafogo, não foi contra o Fluminense e não foi contra o Flamengo também. Eu acho que o Palmeiras perdeu o time do fim do ciclo. Eu acho que o ciclo do Abel ali, acho que já terminou, sabe? Quando não tem mais aquela mesma liga de antes, eu acho que eles deviam ter encerrado já isso, ir para uma próxima, fazer uma remontagem, talvez, um negócio diferente, porque o Palmeiras não tá jogando muito bem mesmo. O Palmeiras tá. Mas claro, o time do Palmeiras é muito bom, então daqui 3, 4 rodadas pode ser que alinhe tudo novo e, sei lá, o Palmeiras seja campeão de alguma coisinha. Mas o futebol do Palmeiras não é mais aquele que dava medo, né? Por exemplo, o Inter, dos 6 pontos que disputou com o Palmeiras, ganhou 4. O Inter ganhou lá em São Paulo e empatou no Beira-Rio. Então, o Palmeiras não é aquele bicho papão. Porque nos outros anos, o Inter conseguiu um empatezinho em casa, chorado, e perdia em São Paulo. Era isso. Esse ano o Inter Não, conseguiu 4 pontos contra o Palmeiras. esse Palmeiras aí é um timezinho que, cara, vou usar o exemplo como tu usou o exemplo do Inter, eu vou usar o exemplo do Grêmio. Ano passado, a gente tendo o Soares no time, eu não lembro se ele chegou a jogar no Allianz, mas ele jogou. Mas ele Eu acho jogou que na lá ele Arena. foi poupado, se não me engano, por causa do Mas gramado. ele jogou na Arena e o Grêmio ganhou. E jogando lá, o Grêmio tomou 4. E esse ano, brigando pra não cair ali, elenco não tava entrosado, não tava nessa fase que o Grêmio começou a viver agora. Cara, o Grêmio conseguiu 2-0 e tomou empate porque não soube se segurar, mas. E porque o Estevão tava num grande dia, né? Pô, e detalhe, e esse Estevão aí, craque, hein? Só de falar nele aí, só essa observação, craque. Então, pra gente seguir, vamos falar rapidinho da tabela do campeonato pra gente prosseguir pros nossos próximos assuntos, porque a gente já se estendeu bastante falando do Campeonato Brasileiro. A gente tem o Botafogo com 43 pontos em 21 jogos. Temos em segundo o Flamengo com 40 pontos em 20 jogos. Terceiro, Palmeiras, 37 pontos em 21 jogos. Quarto, Fortaleza fazendo uma campanha genial, inclusive joga amanhã contra o quinto colocado. Confronto direto, hein? Confronto diretíssimo. O Fortaleza tem 36 pontos com 19 jogos e o Cruzeiro com os mesmos 19 jogos tem 35. Então quem ganhar, se o Cruzeiro ganhar, termina em quarto, o Fortaleza quinto, e o Fortaleza, se ganhar, abre 4 pontos e passa inclusive o Palmeiras indo pra terceiro. Vai pra terceiro lugar quem ganhar esse jogo. Então a gente já sabe, vai empatar. Vai empatar. Eu não diria, porque os dois times gostam de jogar bem ofensivo. É um joguinho bem interessante pra assistir amanhã. Vai ser um jogo legal, né? Vai ser um jogo legal. Amanhã, no caso, na segunda-feira, porque a gente grava o programa no domingo, pra quem Tem esse estiver detalhe, nos quando esse ouvindo. programa sair já vai ter acontecido, as pessoas vão estar rindo da nossa cara de otário, porque o jogo já aconteceu. Em sexto, tem São Paulo com 35 pontos em 21 jogos. Sétimo, Bahia, 32 pontos em 21 jogos. Oitavo, Atlético Paranaense, 28 pontos em 19 jogos. Nono, Atlético Mineiro, com 28 pontos em 19 jogos também. Porém, o Atlético Paranaense tem uma vitória a mais e por conta disso tá em oitavo, Atlético Mineiro em nono. Em décimo, fechando a primeira parte da tabela, tem o Bragantino com 26 pontos em 19 jogos. E aí já na segunda parte da tabela, 11º Vasco, 24 pontos em 20 jogos. 12º Criciúma, 24 pontos em 19 jogos. Porém, o Vasco tem uma vitória a mais também. Em 13º tá o Juventude com 22 pontos em 19 jogos. 14º Grêmio, 21 pontos em 19 jogos. 15º Vitória, 21 pontos. 21 pontos em 21 jogos. Por que tu e tá aí... sorrindo agora? Não achei legal isso aí. Não achei legal isso aí. É que esse momento é uma alegria, né? E ali,
Cara, o que diferencia Grêmio e Vitória é o saldo de gols, porque o Vitória está empatado, o Grêmio tem 3 de saldo de gols a mais. É detalhezinho que separa no momento. 16º é o Internacional, com 21 pontos também, em 16 jogos. E o Inter também tem. O Inter, no caso, tem uma vitória a menos que Grêmio e Vitória, por isso é o 16º. Porém, o Inter tem 5 jogos a menos ali do que o Vitória, tem 3 jogos a menos que o Grêmio. Então, se ganhar, já sobe lá pra cima na tabela. É, Décimo é o Inter é aquele que pode estar no inferno, mas se ele ganhar 2 jogos, ele já tá sossegado já de novo na tabela. É exatamente isso. O Inter pode ir pro céu se ganhar os jogos que faltam, ou pode dormir no inferno se perder os jogos que faltam, e aí começa a pressão. Roger está nas suas mãos, Roger. Pelo amor de Deus, Roger. Meu Deus. Não. É ali o Internacional. Se o Luiz não conseguir, se o Roger não conseguir ganhar esses 5 jogos, o Luiz vai ali entrar em desespero, vai entrar em pânico e a pressão vai começar pro lado do Internacional. Não, eu vou entrar em depressão, daí. Se o Inter não ganhar 2 jogos, no mínimo desses 5, eu vou entrar em depressão, porque daí aí é desespero. Aí é criança de colo correndo na rua, aí é loucura. E pra gente entrar agora no Z4, a gente tem 17º Fluminense, 20 pontos em 20 jogos, tem 5 vitórias. 18º Corinthians, 20 pontos, 21 jogos, 4 vitórias. 19º Cuiabá, 17 pontos, 19 jogos e 20º Atlético Goianiense, 12 pontos em 21 jogos. O desespero tá grande pra essa turma. Eu acho que Atlético Goianiense e Cuiabá tem. Sabe quando tu já tirou a passagem? Já tá comprada, sabe? Só falta confirmar. Tá no carrinho, na verdade. Não foi finalizada, tá no carrinho, sabe? Tá esperando. Tá bem encaminhado. Esse dois tá encaminhado. Mas olha, o Corinthians. Já observou? O Corinthians. Já observou a fatura pra ver se encaixa as parcelas certinho? O limite diz que tá certinho pra comprar essas passagens. Mas então, pra gente mudar totalmente de assunto, vamos falar de uma coisa que o brasileiro tá empolgadíssimo, que é a nossa seleção brasileira feminina, depois dessas quartas de final, mostrou um senhor jogo contra a França. Na fase de grupos, fez a gente sofrer absurdamente ali. Acabamos passando porque o Canadá conseguiu um milagre de deixar a Austrália fora da competição. Muito obrigado, Canadá. Continue usando drones. Muito obrigado. A seleção brasileira feminina passou sofrendo, acabou perdendo para a Espanha por 2-0. A Marta foi expulsa no último jogo da fase de grupos. O Brasil já tinha perdido para o Japão por 2-1 de virada com gols nos acréscimos ali. O torcedor brasileiro estava desesperado. Achou que já tinha acabado as esperanças para as Olimpíadas. E essa do Japão foi triste, né? Essa do Japão doeu, porque tava 90 minutos, 1-0 Brasil, e do nada piscou, 2-1 Japão, como assim? Aí vai pegar a Espanha, a Marta, cara, eu nunca vi a Marta bater em alguém. A Marta quase arranca a orelha da jogadora da Espanha, cara. Que loucura. Imagina. Se ela tivesse lutando taekwondo, teria ganho ouro ali. Cara, eu não sabia o que falar, porque a gente, até no último episódio, a gente tá falando que a Marta é insubstituível, ela precisa estar na seleção. Aí no jogo, um dia depois, a Marta quase arrebenta a cabeça do jogador da Espanha com uma travada, com uma chuteirada, e é expulsa. E quem tava olhando a seleção brasileira feminina jogar, achou, tá, acabou ali, pegou agora a França, que é a França, o Brasil nunca tinha ganhado a França. Até se você não conferiu, ainda tem no nosso feed no Instagram um vídeo falando sobre Brasil e França, que em 12 partidas o Brasil nunca tinha ganhado da França. E o Brasil pegou a França nas quartas de final. E daí, sem a Marta, todo mundo pensando, a Marta vai se despedir da seleção brasileira em Olimpíadas sendo expulsa. Cara, isso ia ser muito ruim pra Marta. Porque, cara, a Marta, ela é a maior jogadora de todos os tempos. Aí tu sai de uma Olimpíadas que, tipo, sempre foi, acho que, o sonho da Marta, porque ela sempre chegou pertinho, ela tem 2 medalhas de prata. Desde o início, ela novinha, jogando Olimpíadas, chegou 2 vezes no segundo lugar, e agora, quando ia tentar a última, tipo Messi na Argentina, assim, ó, vamos jogar pelo cara pra fazer ele ganhar, vamos jogar pela Marta pra fazer ela ganhar. Aí a Marta é expulsa. Cara, ali foi um balde de água fria, mas nem água fria, foi água congelada, foi um balde de gelo.
Mas, ô Luiz, eu não sei tu, mas olhando esse Brasil e França, me deu uma empolgação e eu lembrei a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Argentina em 2022 pelo Messi. Cara, o que a seleção brasileira jogou contra a França, parecia que a seleção brasileira era a top 1 do ranking mundial. Claro que Não, o Brasil jogou pra se defender, jogou ali, mas, cara, marcação copeira, perfeita, marcação copeira. perfeita. Acertou tudo que precisava acertar, a gente acertou. A Cara, nossa. cirúrgica, a seleção foi cirúrgica. Ela fez o que tinha que fazer. A seleção da França é muito melhor que a nossa. Tipo, os jogadores são muito melhores que a nossa. E, cara, não tinha o que fazer. O Brasil se fechou, ficou, vamos jogar, vamos ver o que acontece. A França não estava conseguindo fazer gol, não estava desenvolvendo. Teve um pênalti que a goleira gremista da seleção, né, a Lorena, o baita competição ela tá fazendo. É o segundo pênalti que ela defende, salva o Brasil de novo. Baita cobrança. Baita cobrança não, baita defesa, né? Que a cobrança não foi tão boa. Mas, cara, Que fenômeno a isso, goleiro do cara. Grêmio. Fenômeno a goleiro do Grêmio nessas Olimpíadas. E daí o Brasil aproveitou um contra-ataquezinho que rachado. Aquilo ali foi um lance digno do Inter, sabe? O Inter faz essas. É o lance que o Inter gosta de fazer, sabe? Quando o Inter quer entregar um jogo, quando o Inter vai entregar, assim que. Não é pro Inter ganhar, é assim que acontece. Alguém erra um passe, sei lá como, sobra pro atacante, o atacante vai lá e mata o jogo. Foi o que o Brasil Cara, fez. eu tenho uma teoria sobre a Lorena. Fala. O goleiro titular do Grêmio, ele é o quê? Ele é argentino, eu acho. O goleiro titular do Grêmio é argentino. A Argentina foi a última seleção a ganhar a Copa. O que a gente falou agora há pouco? Que a Argentina tinha jogado pelo Messi. Provavelmente o Marquezinho chamou a Lorena e falou: olha esse vídeo aqui, ó. Essa Copa América eles jogaram pela Marta, que é a principal, pelo Messi, que é o principal jogador do time, e foram campeões. Vai lá, Tu tá joguem pela querendo me Marta dizer e que, sejam campeões também. tu tá querendo me dizer que ele passou o WhatsApp do Dibu Martins pra ela. É tipo Com isso. certeza, cara. E ela pegou 2 pênaltis, entrou na mente das adversárias. Ela é a fenômeno, ela é de Bu Martinez do futebol feminino. Não, e o diferencial dela, eu não lembro se ela tomou cartão no final por cera. Mas o que ela matou de tempo sem ganhar cartão nesse jogo foi absurdo. Nossa. É por isso Tiro que de eu tô te meta, falando. nossa, ela fez. Cara, foi muito bem. Foi muito bem. Apesar, agora a gente já falou, né, que o Brasil fez o golzinho e depois se defendeu. Foi desesperador ver o final do jogo. Eu não conseguia mais olhar para a TV, eu queria fazer outra coisa, porque eu não queria mais olhar o Mas, jogo, não acabava. E daí a juíza, vocês devem ter ficado sabendo já. calma aí, Tá, calma vai, aí. Me vai. responde uma coisa. Tu ia falar dos acréscimos, né? Me É, responde, já pra começar, me responde da onde ela tirou esses 18 minutos. cara, ela é louca. Não aconteceu nada no jogo normal. Claro, teve cera do Brasil um pouco, mas, cara, 5 minutinhos resolvido, 5, 6 minutinhos, top, já deu. Mas ela deu 16. Ela deu 16 minutos de acréscimo. E pior, passou os 16, ela deixou o jogo, não acabava. Passou de 18 minutos de acréscimo. Ela, cara, uma prorrogação tem 15 minutos, as gurias jogaram 18 a mais. A juíza estava querendo ajudar a seleção da casa. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Porque, cara, não teve tudo isso para ter uma acréscimo. Se tivesse tido atendimento, alguma coisa assim, não teve. O pênalti foi no primeiro tempo também. Não foi nem no segundo tempo o pênalti que a França teve, que foi demorado mesmo. No primeiro tempo ficou bastante tempo parado. O VAR não sei o que estava fazendo também, porque a juíza marcou o pênalti, ficou no VAR, ficou um tempão. O VAR manteve a decisão de campo. Não fazia então sentido, se foi definido, tudo bem. Mas tá. Mas no segundo tempo não teve isso. Só teve as substituições e um pouco de cera, mas normal. Mas só para me finalizar minha fala, destacar como a seleção brasileira feminina soube sofrer no final. Elas deram uma aula de como não ter jogo. Nos acréscimos não teve jogo. Não teve jogo. Foi Cara, só e a, cronômetro correndo, não teve jogo. a Gabi Portilho, ela pegava na bola, a primeira coisa que ela fazia, ela e as outras atacantes ali do Brasil, era levar a bola pra linha de fundo e matar o máximo de tempo possível. O Brasil foi fenomenal nos acréscimos. O Yarley, grande Yarley, ficou feliz demais vendo a seleção brasileira feminina. Elas olharam os vídeos dele contra o Barcelona, certamente, certamente.
Teve um lance que eu até brinquei ontem com eles, a gente tava conversando pelo WhatsApp, eu falei, cara, é o Denilson na Copa de 2002, pegou a bola e saiu levando pra linha de fundo, com 5 malucas da França correndo atrás, desesperada pra tentar roubar a bola. Mas nesse lance eu tenho uma crítica pra fazer pra ela. Porque ela passa por uma, duas, acho que sei lá, na segunda ou na terceira, ela dribla assim, que a francesa ela dá uma pernada, mas uma pernada, que se sou eu caio, eu vou girando até a Torre Eiffel. Nossa, mas não levanto mais do campo. Nossa, uma Neymar feelings. Mas Eu ela ia não, ela fazer. continuou de pé e foi pra linha de fundo, matou mais um pouquinho, mas daí tomaram a bola dela, ou saiu, não lembro. Mas ali naquele, nossa, eu ia ficar 5 minutos deitado ali no chão. Eu ia fazer igual o Neymar, a primeira me encostou e eu caí. Nossa, ia ficar rolando, mas olha, tá louco. Mas deu tudo certo, o Brasil ganhou. O Brasil, até eu falei pro Nicolas ainda. É mais fácil o Brasil fazer o segundo gol do que a França empatar. Porque, cara, não tinha, a França não teve chance. E quando teve nem foi uma chance, quando teve um bate-rebate na área, elas não conseguiram chutar. E daí eu falei pro Nicolas, se não fizer agora, não faz mais. E realmente, não teve. Aquela foi a última chance, deu um bate-rebate, não conseguiram chutar, a bola batia na zaga, voltava e foi tirar. Não teve mais chance. Acabou. A partir daquele momento, a França estava eliminada. O Brasil podia ter aumentado. Até a menina que fez o gol, a Portillo, teve a chance de fazer o segundo gol. Acabou acertando a trave, mas tudo bem, 1-0, é o que precisava. E ver a Marta feliz no final do jogo era bom demais, cara. Tava muito Mas feliz. falando, mas falando da Marta, a gente tem uma triste notícia, né? A Marta tá de Sacanagem. fora. A Marta está Sacanagem. de fora dos jogos da semifinal também. De acordo de acordo com quem faz as análises lá, foi a conduta violenta da Marta para 2 jogos de suspensão e assim ela só volta numa possível final. E se Deus quiser, será a final, não será uma disputa pelo terceiro lugar. Eu achei bem desnecessário esse jogar mais, mas, cara, o Brasil conseguiu jogar com a França. Então vamos dizer que vai conseguir segurar a Espanha também. A Espanha eu acho que é até mais forte, talvez. Não, eu não sei te dizer, mas eu acho que a Espanha tem um time melhor ainda. E, cara, no primeiro jogo, né, na primeira fase, o Brasil perdeu de 2-0 para a Espanha, mas foi com a menos, né? A Marta foi expulsa no primeiro tempo ainda. E ele jogou todo o segundo tempo sem ela. Então acabou perdendo 2-0. Mas eu acho que o Brasil tem, depois da raça que as mulheres brasileiras mostraram, eu acho que tem chance de ganhar. Mas vai ser um jogo muito difícil. Vai ser bem complicado esse jogo. Mas vamos torcer para ganhar. Porque, cara, a Marta merece terminar com uma medalha de ouro em Olimpíadas. Cara, desde que eu sou pequeno, eu lembro da Marta jogando Olimpíadas. E seria muito legal ver ela ganhar uma medalha de ouro. Não, e o que o Brasil jogou com esse jogo da França, eu acredito que se jogar igual, eu até queria te fazer um questionamento antes da gente ir pro próximo assunto. Mesmo, vamos supor que o Brasil faça mais um jogo bom, passe da França. E mesmo que não faça, tenha de disputa pelo terceiro lugar. Tu começaria com a Marta de titular ou tu deixaria ela no banco pelo que o Brasil apresentou diante da França e talvez do que possa apresentar diante da Espanha? Cara, é difícil. É difícil. Ainda bem que eu não sou técnico. Mas eu acho que, claro, agora contra a Espanha não vai ter, então vai jogar sem. Se passar, eu acho que eu deixaria a Marta no banco. Eu acho que Eu votaria no tenho, segundo tempo. eu Porque o tenho a time sua encaixou. opinião. Eu acho que a melhor partida do Brasil foi essa contra a França. Na primeira fase, o Brasil não vinha tão bem. Apesar que no primeiro jogo, a Marta deu um passe pro gol do Brasil. O Brasil ganhou de 1-0 da Nigéria. Nossa, cara, foi um passe de manual, assim, fenomenal. Mas eu acho que eu seguraria a Marta, botaria no segundo tempo. Até a Marta já tem uma idade um pouco mais avançada, pegar os jogadores um pouco mais cansados, talvez ajude. Eu acho que eu usaria a Marta só no segundo tempo. Mas é bem difícil. O cara Eu, bancar a te- Marta é complicado. eu tenho a sua opinião. Talvez ali deixar a Marta para um segundo tempo, mas eu iria, se passar da Espanha, ainda te abre mais margem ainda para tu começar com ela no banco, na minha opinião. Não, se passa pela Espanha, eu acho que a Marta é certo o banco. Mas se for para disputa do terceiro lugar, cara, vai a critério do técnico, né? Mas eu acho que a seleção encaixou sem, né? E querendo ou não, o Brasil vai ter uma marcação um pouco maior, né? Mas, Exato. cara, eu não sei. Eu não sei se eu botaria a Marta no banco.
Mas Eu seria pensando aqui, lindo uma hora. nossa, eu penso assim, nossa, Marta, não, tranquilo. Mas se fosse eu na pele do técnico da seleção. Porque, cara, se der certo, ele é um fenômeno. Bah, fez a escolha certa. Se der errado, todo mundo vai dizer, por que tu não botar a Marta? E é Então, como tu. ele tá no prego, não tem, ele tá no prego. É brabo. E é como se a gente pegasse ali a seleção da Argentina e ficasse fora nas quartas de final contra a Holanda e chegasse contra a Croácia e a França na final e o Scaloni decidisse deixar o Messi no banco. Sim, cara, tu não sabe como eu tô sofrendo de dizer que eu deixaria a Marta banco. Que, cara, eu não consigo pensar na Marta ser banco, eu não consigo, mas se encaixou, cara. Se encaixou do jeito que tá, eu não mexeria. Mas, cara, é como tu disse, é mesmo que botar o Messi no banco, não tem como, cara. E aí, É vem o difícil. ouro ou não vem? Eu quero que ganhe, mas vai ser bem difícil. Eu, assim, a minha razão diz que provavelmente não vai dar. Mas o coração, acho que dá, tem chance, tem chance. Eu tô Fizer uma assim, o coração. marcaçãozinha boa, uma retranquinha, vai, vai. Eu tô assim, o coração tá iludido. Então, é tipo, se o cara parar pra pensar, o cara acha que é difícil. Tem chance, é futebol. Futebol é jogo, não tem. Pode ganhar, pode perder, pode acontecer tudo. Mas, cara, é difícil. Mas eu acho que tem como. Vamos torcer pra dar certo. Vamos torcer pra dar certo. Então, pra gente continuar nosso programa, vamos continuar na torcida pela seleção brasileira. Antes da gente ir pro próximo assunto, deixa só eu falar de uma coisa aqui importante para nosso podcast, alguma coisa que não pode faltar, que é a Open House Soccer. Você que é fã de futebol, está procurando a camisa daquela sua equipe favorita e não encontra em lugar nenhum, ou então busca aquele agasalho do seu time de coração, mas na loja do clube está muito caro, chegou agora o Open House Soccer. Aqui você encontra camisas de times europeus e sul-americanos, produtos das principais ligas esportivas americanas e produtos da Fórmula 1, por um preço justo e que cabe no seu bolso. Tudo que você procura de material esportivo, você encontra aqui. Então agora, para a gente se aproximar do final, vamos falar da Copa do Brasil, vamos falar também, vamos fazer as nossas previsões, falar bem brevemente, só pra gente dizer aí quem passa e como foi os jogos da ida. A gente teve lá na terça-feira, abrindo a rodada da Copa do Brasil, São Paulo 2, Goiás 0. Os gols foram marcados por Luciano aos 47 minutos e aos 80, Calheri, ele mesmo, marcou o segundo gol do São Paulo, fazendo assim com que São Paulo esteja garantido. Luiz, teu destaque, o jogo da volta é em Goiás, no Serrinho, em Goiânia, e gostaria de saber qual vai ser o resultado e quem vai classificar. Já tá morta a cobra aí, né? Aí não tem o que fazer. Aí se foi já. São Paulo aprendeu a ganhar a Copa do Brasil agora, diz que ele quer repetir já. Ele pegou a mãe e quer seguir. Cara, não tem. São Paulo vai ganhar esse jogo. Vai ser mais um 2-0, não tem o que fazer. São Paulo, pelo Goiás, passará. Eu tô contigo nessa. Eu acho que o São Paulo já tá garantido na próxima fase. Acho que até não chega a fazer um 2-0 de novo, mas ali 1-1, 1-0, só pra garantir a sua vaguinha na próxima fase já classificar e pra próxima briga, pra quem sabe ganhar mais uma Copa do Brasil seguida, né? Mas No imagina, outro, nunca tinha ganhado, agora vai ganhar duas seguidas. Imagina, aí é loucura. já passaria um certo clube em número de títulos. Deixa quieto, deixa quieto. Tô falando da Mas Juventude, calma. Não, mas eu não falei nada. Mas cara, como eu queria ter um Lucas no meu time. Ele Joga muito. muita bola, né? O Lucas é muito bom, cara. Pra gente continuar então, Botafogo 1, Bahia 1 também na terça-feira. O jogo com gols de 8 minutos ao Carlos Alberto, marcou pro Botafogo. Aos 45, ainda na primeira etapa, o Cauli marcou pro Bahia. O segundo jogo é na Bahia, lá na Fonte Nova. Luiz, teu destaque desse primeiro jogo, o placar do segundo e quem passa? Cara, foi um jogo bem equilibrado, né? Mas eu acho que o Botafogo vai fazer o crime na Bahia. E é difícil lá, hein? Na Bahia é complicado. Mas eu acho que o Botafogo vai classificar, hein? Fazer, sei lá, 2-1, eu acho. Acho que o Bahia sempre faz um joguinho complicado lá. 2-1 pro Botafogo. Cara, eu vou contigo nessa, mas eu acho que vai ser 1-0 pro Bahia. 1-0
Cara, eu vou contigo nessa. Eu acho que vai ser 1-0 pro Botafogo. Eu acho que o Botafogo vive uma fase muito boa. E o Botafogo, se a gente olhar, o primeiro jogo, podia ter até ganhado, apesar de ter sido um jogo bem equilibrado. O Botafogo, na minha opinião, jogou um pouco melhor. Inclusive, o Botafogo ficou reclamando de pênalti no finalzinho dessa partida. Então, né? Mas vai acontecer, o Botafogo vai passar, vai passar, vai passar. Já na quarta-feira, a gente teve Atlético Paranaense 2, Red Bull Bragantino 0. Os gols foram marcados no primeiro tempo, aos 21 por Bruno Zapelli e aos 28 por Christian. O segundo jogo é lá em Bragança Paulista, no Nabi Abichedi. Teu placar e quem classifica? Ah, vai ser o Atlético, né? O destaque desse jogo foi novamente, depois de. Pensei que só com o Inter acontecia, de um cara bater um pênalti, dar 2 toques na bola, aconteceu de novo. O Mastriani conseguiu essa proeza, mas eu acho que o Atlético já passou já. Esse aí eu acho que também tá morto o confronto já. Passou o Atlético Paranaense. Cara, confesso que eu não vi o jogo, eu tava olhando os melhores momentos e aí do nada apareceu um pênalti pro Atlético Paranaense. E eu não tinha visto que tinha um pênalti antes. E nos melhores momentos saiu o gol, eu fiquei pensando, tá, mas por que o jogo foi só 2-0 se teve esse gol? Aí depois que eu fui procurar, que eu vi que tinha sido anulado o tal do gol. Ah, esse aí é só pros fortes. Só os fortes conseguem fazer esse pênalti de 2 toques. É, tem um colorado aí que agora tá até inclusive no Bahia, que lembra bem, né? Prefiro não comentar. Pra gente continuar então, a gente teve no outro jogo CRB 2, Atlético Mineiro 2. E aí é onde entra uma grande surpresa. O CRB saiu ganhando logo aos 6 minutos com o William Formiga e aos 7 minutos já tava ganhando de 2-0 com o gol do Léo Pereira e ex-Grêmio. O Atlético Mineiro ainda descontou no primeiro tempo com o gol do Paulinho de pênalti. E aos 54 o Scarpa fez o 2-2. Mas foi um joguinho ali. Esse aí derrubou o pessoal das bet, né? Nossa senhora. Cara, acho que até no último programa O todo mundo pessoal do acho que Achismos da falou Bola que. também foi derrubado. Nossa, ui, não foi só nesse, né? A gente errou algum resultado. Mas, cara, esse foi surpreendente. Que esse eu pensei que o Atlético ia passar o carro no CRB. E, cara, difícil. Mas o Atlético vai passar, né? Não tem como o Atlético ser eliminado. Se for eliminado, aí eu vou ser muito surpreendido mesmo. Porque, cara, pro CRB, aí é complicado. A diferença de padrão de investimento é muito grande, cara. Nossa. E aí vai ser complicado em Minas Gerais, hein? O Atlético mal no brasileiro ser eliminado pelo CRB. É o jogo. O jogo agora é na Arena MRV. Tu acha que quem passa nesse jogo e qual vai ser o placar, Luiz? Ah, eu acho que agora vai ser tranquilo pro Atlético. Eu acho que não vai ter esse apavoro que teve no primeiro jogo. Acho que vai ser um 2-0, eu acho, pro Atlético. Cara, eu acho que depois do Atlético conseguir um resultado tão ruim lá, que querendo ou não, é o CRB, é o Atlético Mineiro, tem uma folha gigantesca, é obrigação ganhar lá. Então eu acho que o Atlético Mineiro agora, depois de ter feito esse vexame, entre aspas, eu acho que o Atlético Mineiro pode fazer um 3-0 na Arena MRV e passar com facilidade pra mostrar que tá bem vivo na competição. É isso aí, velho. É que, cara, uma vez até vai, né? Se fosse jogo único até vai, mas, tipo, ida e volta assim é complicado, né, pra um time menor. Porque cara, eles jogaram lá, deram a vida e empatou. Se eles tivessem segurado a vitória ainda, né? Sei lá, tranca tudo, faz uma retranca, quando vê, ganha num contra-ataque, bem fechadinho. Mas, cara, eles estavam com 2-0 e, né, não tiveram força pra segurar. Então, em Minas Gerais é muito. E agora, falando do outro jogo, a gente teve um jogo que poderia ser uma final de campeonato, que foi Flamengo 2, Palmeiras 0. Os gols foram marcados aos 57 por Pedro e aos 73 por Luiz Araújo. Esse jogo, cara, o Palmeiras não viu a cor da bola, o placar poderia ter sido muito maior pro Flamengo. O placar poderia ter sido muito maior pro Flamengo. E, convenhamos, que uma fase que o Palmeiras vive. É um pouco do que a gente já falou, né? Antes que a gente falou do Palmeiras e Inter. Palmeiras, ele tá numa. Querendo ou não, tá numa decadência, né? De desempenho. Tá tropicando contra times menores no brasileiro. Agora pegou o Flamengo, tropicou. Hoje pegou o Inter, não venceu de novo, apesar de ser em Porto Alegre, um pouco mais difícil, né? Mas também não ganhou, mas o Palmeiras tá complicado. E nesse jogo do Flamengo,
Cara, o Flamengo foi dono do jogo. Era pra ter sido mais. Saiu barato 2-0. E no segundo jogo, lá no Allianz Parque, em São Paulo, quem passa, Luiz? E qual vai ser o placar desse confronto? Eu acho que vai ser um empate lá. Vai ser 1-1 e o Flamengo passa. Cara, eu já acho que o Palmeiras vai recuperar ali seu bom futebol, vai fazer um 2-0 em cima do Flamengo e vai ser decidido nos pênaltis, mas o Flamengo passa. Será? Eu Nossa, quero mas ver imagina. emoção nesse jogo. Imagina o desespero, tu fazer os 2-0 que precisava, vai pros pênaltis e tu perde. Nossa, isso é suco de Eu, fa protesto. Nossa, eu falei que o. certamente vai ter protesto no Palmeiras de novo. Já teve, né? Teve já. A situação não tá legal lá. Teve nota do Palmeiras e tal. Bah, ó, clima bélico em São Paulo. E O se negócio. for eliminado, imagina se o Palmeiras perde de novo. Nossa, aí é caos. Aí é Vão caos. querer matar o Abel daí. Já criticam o Abel assim, imagina Cara, se perde nos pênaltis depois de fazer um 2-0. vai ficar tenso o negócio. E no outro jogo, já pra gente ir começar indo pro final, a gente teve Atlético Goianiense 1, Vasco 1. E o Atlético Goianiense saiu ganhando aos 7 minutos com o gol de Emiliano Rodrigues. E aos 88, já no apagar das luzes, o Pablo Verratti, ele mesmo, craque vascaíno, deixou tudo igual, trazendo resultado pro São Januário. O que tu acha que pode acontecer nesse segundo jogo, Luiz? Ah, esse aí foi o gol da classificação. Já vou te dizer isso. Que se tivesse sido 1-0, o Atlético Goianiense podia talvez surpreender em São Januário e tal. Mas, cara, 1-1 vai para São Januário, eu acho que não tem força o Atlético para manter. Ainda mais que tá mal demais no Brasileirão. Aí o presidente falou essas tudo que é coisa agora depois do jogo contra o Botafogo. Então, cara, o clima deve estar terrível. Então, eu acho que vai ser, o Vasco vai passar, vai ganhar em São Januário. Vai ser talvez um 2-0 até pro Vasco, eu acho. E, cara, não só essa fala do presidente do Atlético Goianiense, ele gosta de ter umas falazinhas ali bem polêmica. Contra o Vasco, ele também deu um palpitezinho ali, falou que não tem como competir contra esses times que são SAF porque o investimento é muito grande. Só que aí fica aquele questionamento, o Atlético Goianiense não competia nem antes de ser SAF, nem Choro, né? agora. Choro. Então, não adianta ele falar isso porque o Atlético Goianiense nunca competiu. É que, cara, o Atlético Goianiense é um time que vem se mantendo, né? Tipo, consegue brigar e tal, tá indo ali, mas, cara, é isso, né? Brigar para não cair. Pelo menos com o nível de investimento que eles têm no momento, não vai fugir disso. Vai brigar para não cair, daí vai cair, vai voltar, vai ficar talvez um ano. É isso aí. Do jeito que tá, é difícil ficar diferente. Eu acho que o Vasco vai passar com facilidade já nesse jogo da volta. Acho que ganha de 2-0 e classifica para as quartas de final. E no outro jogo a gente teve Corinthians 0, Grêmio 0. Teve duas expulsões nesse jogo. Aos 53, o Ranieri foi expulso após quase arrancar a perna do Vila Sante. E aos 97, o Gustavo Nunes quis descontar no outro companheiro que não tinha nada a ver com a situação. Deixou o cotovelo ali pra ficar uma expulsão pra cada lado, pra gente não dizer que não aconteceu nada nesse jogo. Ah, eu acho que o Grêmio quis ser amigo do Corinthians nesse jogo, né? Porque, cara, o jogador foi expulso, o Grêmio jogou muito tempo com um a mais e não criou. O Grêmio não quis ganhar o jogo, eu acho. Ele pensou, não vamos ser injustos, né? Os caras tiveram expulso aí, vamos deixar para decidir no jogo da volta. E tomou um cagaço ainda, né? Que o Grêmio tomou um gol que foi anulado no VAR, no finalzinho. Cara, Nem vamos falar disso. Se o Grêmio toma aquele gol, nossa, a torcida ia ficar enlouquecida, cara, porque com um a mais e tomar 1-0 ainda é complicado. Mas agora na arena acho que não vai ter jeito, né? Acho que o Grêmio passa. Mas se for eliminado, eu acho que o problema foi no jogo da ida já. Independente do que aconteça na volta, o jogo da ida era para ter ganho. Eu já tava com o texto pronto pra criticar o King Naldo nas, nas entrevistas ali no Twitter, no Instagram, mas o juiz acabou sendo amigo dele, anulando. E, cara, o Grêmio fez um primeiro tempo muito bom até o Ranieri ser expulso. O Grêmio tinha as principais ações do jogo.
O jogo em si foi um jogo bem interessante, mas o Corinthians não estava conseguindo criar. O Grêmio dominava o jogo e depois da expulsão o jogo virou. Parece que quem tava com um a menos era o Corinthians. Era o Corinthians não, era o Grêmio. E que lance absurdo, né? Do cara do Corinthians. Cara, se o jogador do Grêmio tá com a perna trancada no chão, né? Tá com o pé apoiado, cara, acho que o joelhinho ali tinha ido embora, porque foi muito forte. Nossa, foi muito forte. Cara, no final eu acabei ficando até com pena do Ranieri, porque dá pra ver que ele não foi na maldade. Ele quis cortar a bola e aí acabou sobrando pé no Vila Sante, porque ele vê que ele fez a merda, ele vai pede desculpa pro Vila Sante, ele sai pedindo desculpa pro Renato, pede desculpa pra torcida. Eu acabei ficando com pena do Ranieri, não foi na intenção. Ele viu ali que passou do ponto, que não tinha o que fazer. Porque ele foi muito forte. Tanto que ele acho que ele nem reclama, não sei se ele chegou a reclamar, mas eu acho que Não, ele sai de boa. ele aceitou, porque ele viu que foi complicado. E como eu falei agora há pouco, dependendo do jeito que ele pega, que ele acerta e o jogador do Grêmio tá, nossa, podia ter dado um problema muito grande. Ainda mais para o Vila Sante, acho que pelo menos eu, assim, como olhando de fora, né, não sou gremista, mas olhando de fora, o Vila Sante é muito importante no time do Grêmio. Se perde o Vila Sante ali, nossa, é um problemão pro resto da temporada. No momento, os principais nomes do Grêmio ali é o Cristaldo, o Vila Sante e o João Pedro, talvez lateral direito. São os 3 principais jogadores da equipe. E o Soteldo, que ali são os 4 principais nomes. Decidem as partidas, tanto defensivamente, na questão do João Pedro e do Vila Sante, quanto ofensivamente. João Pedro faz muito gol, o Vila Sante chega muito bem no ataque, Cristaldo e Soteldo, então nem se fala. Mas pra gente... Direto faz gol, né? Direto tem gol do Vila Sante, né? Inclusive ele fez gol contra o Corinthians tinha feito gol contra o Corinthians na última semana, né, pelo Brasileirão. E falando desse jogo ainda, agora o jogo da volta é no Couto Pereira, já que o Grêmio ainda tá sem arena por conta das enchentes que atingiu o Rio Grande do Sul em maio. O Grêmio vai mandar esse jogo lá no Couto Pereira, em Curitiba. E o que tu acha que pode acontecer nessa partida, Luiz? É verdade esse detalhe, eu tinha esquecido que o Grêmio não tá jogando em casa ainda. Cara, lá no Couto Pereira ainda eu acho que o Grêmio conseguiu fazer um ambiente legal, assim, vamos dizer, pra torcida gremista, né? O torcedor lá de Curitiba comprou o barulho do Grêmio, então provavelmente vai estar lotado o Couto Pereira. Então vai ser um caldeirãozinho também, né? Então acho que o Grêmio passa pelo Corinthians. Não quero, né? Pra mim é bem complicado dizer quem vai passar, que eu não gosto nem dos dois, né? É complicado a relação com os dois times. Mas o Grêmio é o Grêmio, né? Então eu, em tese, torceria pro Corinthians. Mas eu acho que o Grêmio passa nesse jogo contra o Corinthians. Acho que vai dar um 2-0, talvez. 2-1. Vamos fechar em 2-1. 2-1, acho que o Grêmio consegue aplicar no Corinthians. Eu confesso que eu, sendo gremista, eu tenho bastante preocupação para esse confronto contra o Corinthians. Por ser lá no Couto Pereira, no Paraná, a gente sabe que a maior torcida do Paraná hoje é a torcida corintiana. Então a gente pode ter certeza que a Gaviões, tanto o pessoal de São Paulo quanto o pessoal de Curitiba lá, vai estar em peso torcendo pro Corinthians. E provavelmente o Grêmio vai fazer o mesmo daqui, né? As principais torcidas vão, quem tem como ir vai para Curitiba. O pessoal do Paraná abraçou muito o Grêmio, tem muito gremista também lá no Paraná. Então, jogo grande, fora de casa, por ser campo neutro, me preocupa um pouco. Mas eu iria ali de empate, talvez um 0-0, 1-1 de novo. E aí, decisão nos pênaltis, essa eu vou ficar em cima do muro. Eu não tenho a certeza que o Grêmio pode passar do Corinthians. Quem que é o goleiro do Grêmio na Copa do Brasil mesmo, que eu não lembro? É o Rafael ou é o Marquezinho? Como é que tá sendo? Não, o titular é o Marquezinho agora em tudo. Marquezinho em tudo. Mas hoje... é que hoje era o time reserva, né? Tá Isso certo. aí. É, o Marquezinho... O que tu acha do Marquezinho pegando pênalti? O que tu acha dele? Cara, eu particularmente ainda não tenho essa experiência com o Marquezinho pegando pênalti. Ele não defendeu nenhum em jogo ainda, não teve nada, por enquanto. Em jogo eu não lembro de defesa dele de pênalti, mas questão de disputa de penalidades o Grêmio ainda não teve, então... Porque pra mim, até faço uma comparação, porque isso veio muito da época do Groi. O Groi em disputa de pênaltis, ele crescia e pegava pênalti direto.
O Gru, em jogo normal, o cara parecia que nunca tinha tentado defender um pênalti na vida. Era uma falha atrás de falha. Era. Falha não, mas o jogador batia na esquerda e ele caía pra direita. Era sempre isso. Inimigo do canto certo. E nas penalidades o cara crescia, decidia pro Grêmio. Então eu fico meio preocupado nessa questão de pênaltis pro Grêmio. Então, melhor ficar em cima do muro. Mas e agora? Agora, vou falar sério agora. Assim, o Grêmio tá brigando para não cair, por enquanto. Eu acho, como eu já falei, eu acho que o Grêmio vai escapar. Mas tá na situação complicada. E tá na Copa do Brasil e na Libertadores. Se o Grêmio cair fora da Copa do Brasil, tu vai ficar indignado ou... Tá, acontece. Como vai ser pra ti? Cara, depende do contexto do jogo. Porque esse primeiro jogo aí poderia ter ganho em São Paulo, acabou falhando e não ganhou. Então, dependendo como for o contexto em Curitiba, o cara vai ficar assim indignado. Mas vamos supor, o Grêmio faz uma grande partida, acaba fazendo um bom jogo, mas nos pênaltis acaba sendo eliminado, batendo bem, mas ali desperdiçou um pênalti e acabou que o Corinthians passou. Aí ficaria triste, não indignado. Se acontece isso, acho que tu vai concordar comigo, né? Que a eliminação nem foi nesse segundo jogo, né? A eliminação foi no primeiro já, né? Exatamente. No primeiro, né? Poderia ter passado diante do Corinthians lá. Mas pra gente se aproximar do final, vamos falar de Juventude 3, Fluminense 2. Esse talvez foi o jogão dessa ida da Copa do Brasil. O Fluminense saiu ganhando aos 3 minutos com gol do Lima. Aos 48, já na segunda etapa, o Lucas Barbosa do Juventude deixa tudo igual. 7 minutos depois, aos 55, o Rodrigo San faz o 2-1 pro Juventude. Aos 74, Diego Gonçalves faz o 3-1 pro Juventude. E aos 94, pro Fluminense sair com uma sobrevida para o jogo do Maracanã, o Thiago Santos vai lá e faz o 3-2. Foi um jogão. E o Fluminense, a gente vê que sofre muito sem o Thiago Silva, né? Eu ia salientar esse ponto. O Fluminense com o Thiago Silva, ele não tomou gol ainda. O Thiago Silva não jogou, o Fluminense tomou 3 gols. Então, cara, ele faz muita diferença nesse time do Fluminense. E, pode ter certeza que na volta ele joga. Cara, agora eu não sei o que vai acontecer no Rio de Janeiro, mas o Juventude tá aprontando com o pessoal aí, hein? Experiência própria, mas nos outros lugares também. Então, cara, esse jogo acho que vai ser um jogo legal de se ver até. Vai ser bem interessante. Mas pra gente fechar nossos palpites de hoje, quem passa nesse confronto e quanto vai ser? Cara, minha razão diz que passa o Fluminense, né? Por jogar em casa e tudo mais. Mas eu vou dar um peitaço. Vai passar o Juventude, vai ganhar de 1-0 lá e vai fazer história o Juventude passando pelo Fluminense no Rio de Janeiro. Cara, eu vou contigo nessa da Juventude. Eu acho que o Thiago Silva, e uma coisa que eu cravo aqui, Thiago Silva vai jogar essa partida e o Juventude vai se segurar ao máximo esse jogo, vai ficar 0-0 e o Juventude vai passar. Aliás, Thiago Silva tem uma história com o Juventude, né? E o Thiago Silva já jogou no Juventude. Fica aí a curiosidade de hoje. Exatamente. E pra gente então se encerrar, queria fazer aquele agradecimento ao Luiz, que mais uma vez esteve aqui, e já pedir as considerações finais deles antes da gente se encerrar. Queria também tocar num assunto antes do Luiz comentar, que é a questão de uma nova fase do nosso podcast. Vocês podem esperar novas coisas que vão surgir por aí nos próximos dias. Talvez já na próxima semana a gente já venha apresentar o programa de uma forma diferente. E a gente contou com 2 baixas nessa semana, o Kleber e o Gabriel. A gente teve uma conversa, eles pediram para sair do podcast. A gente, para quem vai escutar até aqui, ninguém saiu com inimizade, inclusive eu, o Gabriel e o Kleber vivemos trocando ideia. Mas nesse momento, por questões particulares, eles pediram para deixar o podcast. Então, pro Luiz, queria que o Luiz destacasse, trouxesse as considerações finais dele e também se ele quiser comentar alguma coisa sobre essas saídas. Só agradecer os guris que estiveram até aqui com a gente.
nossa, ajudaram muito, nós evoluímos muito com eles e eu sei que eles estão torcendo pela gente de lá agora. A rotina tá um pouco complicada para os guris, então tudo certo, segue tudo, a amizade é a mesma, tá tudo bem. E a minha consideração final, minha fala final, é como é legal olhar Olimpíadas, né? Nossa, como é bom, cara, tu acordar e ter um esporte aleatório que tu nunca viu na vida, ou que tu viu, mas tu não entende nada, e tu vê ali os medalhistas das transmissões comentando, explicando, nossa, é maravilhoso. E hoje teve uma das provas, cara, hoje eu vi uma das provas mais legais que eu já vi na vida, que foi a prova dos 100 metros rasos. Eu até compartilhei nos meus stories. Cara, foi definido pela terceira casa do tempo, cara. Os dois melhores corredores terminaram a corrida de 100 metros rasos com 9,79 segundos no cronômetro. E os caras decidiram na terceira casa quem tinha ganhado. Então, cara, Olimpíadas é muito legal. Cara, e é surreal quanta gente se engaja nesse negócio e torce pro Brasil e vai lá e segue atleta e não sei o que, e descobre atleta que tu nem fazia ideia que existia no Brasil. É uma loucura e o cara tá ali o tempo inteiro torcendo pela equipe Brasil, o máximo que pode pra tentar trazer um ouro, porque a gente sabe que, infelizmente, no nosso país falta muita questão de incentivo para atletas que não praticam, inclusive no esporte que a gente tá aqui falando, que é o futebol. Sim, é bem complicado. E, cara, só de ter alguém medalhando do Brasil com um investimento baixíssimo que ele tem já é muito legal. E, tipo, tem muita gente que eu vejo que quando acontece, né? Chegou lá, o cara chegou na final olímpica, ficou, sei lá, tem 8, ele ficou em 8º. Tem gente que reclama, que acha ruim. Mas, cara, eles não têm incentivo nenhum no Brasil. É eles contra o mundo, tá ligado? Então lá, só de estar nas Olimpíadas já é muito da hora. E quem puder apoiar, quem puder seguir os atletas brasileiros, segue, que eles merecem uma condição melhor para trabalhar. O futebol até não sofre tanto com isso, porque o futebol recebe muito investimento privado, né? Tem muito dinheiro investido no futebol. Mas nas outras modalidades, futebol feminino sofre um pouco com isso, não tem recurso. Mas os outros esportes é muito menos ainda, então quem puder apoiar, siga os atletas brasileiros, porque eles estão fazendo milagre lá em... E pra gente, então, agora se encerrar, fica aquele pedido ali do Luiz para seguir os atletas, sigam eles lá nas redes sociais. Se a gente conseguir nessa semana, talvez a gente até pode tentar trazer uma lista dos principais ali, de quem a gente conseguir encontrar para pôr lá nas nossas redes sociais. Então, queria agradecer muito ao pessoal que esteve aqui com a gente acompanhando até esse momento, nosso episódio. Fica o convite para vocês nos acompanharem no Spotify, no YouTube, no Instagram e também no TikTok. Queria fazer um agradecimento ao Luiz, que esteve até agora aqui com a gente, e também ao Open House Soccer, que faz isso daqui acontecer, e também ao Kleber e ao Gabriel, que estiveram todo esse tempo com a gente, mas infelizmente, por questões particulares, tiveram que deixar o programa. E até a próxima. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, que na próxima a gente está de volta para trazer muito do futebol para vocês. Acompanhe o Achismos da Bola no Spotify ou então pelo nosso canal no YouTube. Você também pode acompanhar o Achismos da Bola pelo Instagram e ficar por dentro de todas as novidades.